Fala, irmãos, o Pai do Senhor Jesus. Então, eu estava assistindo a live aqui, onde eu congrego, tá? E foi falado sobre reforma. Deus trouxe essa mensagem, tá? E isso é algo que Deus já tem falado comigo já tem um tempo, tá? A igreja precisa de uma reforma, tá? A gente precisa alinhar a nossa visão com a mente de Cristo, tá? Foi falado também sobre a situação, né, de muitos jovens, né, de serve a Deus, mas também serve, né, a outro Deus, né, tá ali, né, buscando, mas tá no mundo. É uma situação que a gente vê muito, tá, por aqui mesmo, tá, na região aqui, fora pela internet, né. Então algo que essa geração atual, né, a gente vê muito esse tipo de comportamento, tá? Mas por que isso acontece? Tá? Eu assisti uma live do Danilo Campos, né? E ele citou, né? Por que muitos acabam, né? Se desvia, né? Ou se afasta, né? E o que acontece? Gente, essa reforma, tá? Ela começa por nós, tá? Eu tenho vivido uma reforma na minha vida, tá? A gente está, na verdade, todo dia, né, buscando um aperfeiçoamento, né, até que chegue o momento, né, o dia, tá, da ressurreição, do arrebatamento, na 7ª última trombeta, tá, que aí sim nós estaremos completamente livres, né, do pecado, tá, mas a gente está lutando, tá, a gente está lutando, né, nós estamos passando. É uma construção diária, tá? Só que recentemente, tá? Eu tenho vivido uma reforma de uma forma intensa, tá? E que bom que não é só comigo, tá? Com outras pessoas, tá? E Deus está despertando também outros irmãos, né? Uma mensagem a público, né? Direcionada realmente, né? E isso é muito bom, tá? Só que, pessoal, eu quero falar também, isso faz parte da reforma, tá? A reforma não é somente, tá? Você tá ali, né, andando em santidade, né? Você tá ali. A gente sabe que tem muito histórico, né, de muitas pessoas, né, escândalos na igreja, obreiros, líderes, né, músicos, né? E sim, a reforma tem que ser isso. Só que como que essa reforma vai acontecer para refletir nisso, tá? Não é simplesmente, tá? Por exemplo, subir monte todo mundo já faz, muita gente faz, tá? Orar muitos já faz, ouvir louvor muitos já faz, né? Ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem. Então por que continua acontecendo? Entende? O que tem de errado? Entende? Porque a igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos, tem que estar conforme o alicerce dos apóstolos, que eles estão alicerçados conforme Jesus passou as informações. Só que a igreja recentemente, eu digo, né, desses séculos para cá, né, você vê recentemente aí, né, você vê, gente, que mudou muita coisa. Hoje em dia não é comum a gente ver acontecer os milagres que aconteciam antigamente, ou quando acontece, tá, a pessoa tem ali o dom, né, Deus usa, tá, mas você vai ver as outras áreas, tá cheio, tá toda quebrada. Questão de ensino, né, de doutrina, questão escatológica, tá uma tristeza, tá. Você vê aí o pré-tribulacionismo que infelizmente, né, contaminou, né, tomou realmente a maioria dos cristãos, pelo menos no Brasil, né, são pré-tribulacionistas, tá? Ou seja, o que é isso? Isso aí é alterar aquilo que Deus estabeleceu. Isso aí é construir algo sem o fundamento, né, bíblico, tá? Então a igreja precisa de uma reforma escatológica, no sentido de voltar ao que é, tá? Não de mudar, mas a reforma que foi feita, fizeram, né, uma reforma de mudar. Tá? Estou trazendo esse exemplo da escatologia, mas outras coisas que fizeram também, tá? Que tem causado confusão, né? A questão da, por exemplo, né, a Trindade, tem gente afirmando que a Trindade, né, não é bíblico, né? Porque sei lá o que,
Gente, a Trindade é algo que está explicitamente bíblico, porém você tem que entender pelo ponto de vista bíblico. Sim, porque você criando uma Trindade de um ponto de vista não bíblico, tá errado. Agora, a maioria dos cristãos crê do ponto de vista bíblico, tá? É um só Deus, não são três deuses, tá? Deus em sua onipresença, tá? Ou seja, a onipresença de Deus explica a Trindade. É óbvio que a gente não é onipresente, ninguém é a não ser Deus, então a gente não tem como explicar, como entender, né? A gente não está na pele de Deus nem vai estar, porque só Deus é Deus, tá? Mas é a onipresença de Deus que explica a Trindade, tá? Então assim, para você ver, tá? Graças a Deus essa heresia, né, de se levantar contra a Trindade, tá? De falar que Jesus não é Deus, tá? Ou de dizer, ou de atribuir que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas que é apenas o poder de Deus, né? Essa doutrina, ela se vê mais pela internet, tá? Nas congregações, nos templos, a maioria não crê nessa doutrina. Que bom. Só que a gente sabe que a maioria aqui no Brasil crê no pré-tribulacionismo. E na internet tem muita gente que crê, mas você encontra muito mais pós-tribulacionista na internet. Ou seja, a gente vê que tem acertos, né, no cenário, né, fora da internet, erros e também, né, na internet, tá? Então a gente precisa de uma reforma para entender o que é essa doutrina, tá? O que muitas pessoas pregam, tá, dizem ser defensores dessa doutrina, muitos realmente estão em parte pregando essa doutrina, só que em parte vão botar, né, uma porção de doutrina de homem, isso aqui, entende? Tem proibições que estão proibindo até o que a Bíblia não proíbe, tá? Então a gente vê, né, que essa doutrina que a Bíblia ensina, não, essa doutrina que a Bíblia ensina é essa doutrina que a Bíblia ensina, tá? Só que as próprias pessoas que se dizem ensinadores dessa doutrina, elas não sabem discernir isso. Então precisa de uma reforma, porque aqueles que se dizem que se consideram santos não estão praticando essa doutrina. E os que, né, não têm não levantam essa bandeira, né, também não estão. Então a gente precisa estar com a mente alinhada com a mente de Cristo, e isso vai refletir na escatologia, vai refletir em várias doutrinas, tá? Não é somente na questão, né, óbvio, se você está andando em santidade, tá? Isso é um resultado, isso aí, né, é o mais importante. Só que qual é a lógica? Se você está andando em santidade, a lógica é que você venha estar com as doutrinas alinhadas com a mente de Cristo. Eu sei que tem muito cristão que morreu crendo em heresia, morreu pré-tribulacionista, morreu... apesar que eu acho difícil, né, um cristão morrer calvinista, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas muitos que ensinam o calvinismo, que já se depararam, né, com argumentos contra, né, a pessoa teve um entendimento à luz da escritura que aquilo está errado, ela persevera ensinando aquilo, crendo, como que uma pessoa dessa vai ser salva? Falando absurdos contra Deus, tá? Porque Deus é soberano, tá? Só que essas pessoas distorcem a soberania de Deus ao ponto de dizer que Deus determina tudo. O pecado que a gente comete, Deus determina, Ele decreta, ou seja, supostamente na cabeça deles passa pela mente de Deus, para Deus decretar, Deus tem que imaginar, só que a culpa é do homem, né? Só que quando o próprio Deus diz, nunca passou pela minha mente, né, que fizessem tais abominações, está lá em Jeremias, ou seja, então logo Deus nunca decretou, porque isso nunca passou pela mente dele. Só que pega um texto lá, eu decretarei, enviarei a guerra, enviarei a fome, sei lá o que é a matança. Aí pega o versículo isolado, tá vendo? Deus decreta. É óbvio que Deus decreta, agora Deus decreta tudo? Tudo? Não, entende? E essa doutrina, né, tem pessoas que eu conheço, né, tem um lacra da minha primeira igreja, ele começou a se afastar, desviar por causa do calvinismo. Um dos motivos foi o calvinismo. Fora outras pessoas que eu já li em comentários, pessoas falando, né, com medo de Deus, que esse Deus é muito mal, sei lá o que, né? Então assim, olha o quanto que essa doutrina, ela
fez pessoas se afastarem de Deus? Então porque muitos são calvinistas? Cara, por algum motivo a pessoa, né, vai ver, ela acredita que é assim mesmo, ela se sente ali o favorito, o escolhido, né, e ela entende, né, uma espécie de uma soberba espiritual, né, eu sou escolhido, né, vocês não são, e, né, outros para se camuflar do pecado, né, outros calvinistas realmente para ter a camuflagem, olha, né, ou você salvo mesmo, então no final você salvo, mesmo que eu continue pecando, né. Aí já entra aquela também da hipergraça, que é uma doutrina, né, que praticamente não tem mais pecado, né, somos salvos pela graça, né. É uma coisa que os calvinistas falam muito da graça, sim, óbvio, mas eles não são da hipergraça. A hipergraça já é um outro grupo, né, já é uma outra heresia, né, e que tem, né, alguns adeptos, né, dessa heresia, né. Você vê, conforme o tempo vai passando, vai aumentando o número, né, de heresia de pessoas que fazem parte, né. Tem várias por aí, né. Então, eu fiz uma análise, você consegue encontrar muitos cristãos, muitos de nós, tá, que ensinam, isso aqui está certo, isso aqui ensina certo, mas isso aqui está errado, isso aqui está errado. É um problema? Sim. Tá? Mas quer dizer que eu ensino tudo correto? Olha, sinceramente falando, se eu ensino alguma heresia, eu não sei, tá? Estou na ignorância, tá no meu desconhecimento, porque aquilo que eu tenho certeza que é heresia, eu abandono e não vou ensinar, tá? Mas, né, existem muitas pessoas de Deus que ensinam heresia, por teimosia, aliás, por ignorância, e outros por teimosia, aí que já é difícil chamar a pessoa de Deus, porque se ela está ensinando uma heresia e ela sabe que a heresia ela persiste nisso, essa pessoa está se fazendo como um falso profeta, né? Ela está ali em nome de Deus, mas está ensinando errado para fazer as pessoas tropeçarem, né? Então, assim, eu poderia estar falando bem mais, estendendo muito mais, tá? Esses detalhes aí, tá? Mas uma coisa que foi comentada também na live, né, é sobre a volta de Jesus, tá? Apesar da congregação de congrego, infelizmente, a maioria são presbiterianistas, tá? Mas isso não deixa de ser verdade, é uma verdade, tá? Cada vez está mais próximo à volta de Jesus, tá? E a gente percebe o mundo cada vez mais terrível, a maldade aumentando, que o mundo está estranho, tá todo mundo percebendo. Você vê pessoas cometendo crimes, atrocidades, né, coisas absurdas. Você vê a situação que o mundo, né, o clima, né, a questão de guerra, né, só que isso tudo é o começo, tá? Isso tudo não é pronto, é o fim, tá? Mas está caminhando para o fim, tá? Então a gente sabe que as coisas estão, né, realmente avançando, você não tem como negar isso. Eu não estou falando que vai acabar, né, pronto, 2030 acabar tudo, também estou falando que não. Vou dar um exemplo aqui. A quinta trombeta dura 5 meses. Não quer dizer que todas as trombetas vão durar 5 meses, mas vamos imaginar que chega 2029. 2029 e, sei lá, o mês, deixa eu ver, o mês 8. Mês 8 de 2029. Ainda não tocou a quinta trombeta. Logo, você não precisa, né? É uma questão simples, você vai calcular. Pô, não vai bater a conta, então não vai acontecer, né? 2030. Agora, tem uma galera que acredita, né? 2023 já entrou, já é a grande tribulação, já é 7 anos. Isso a gente, se isso for verdade mesmo, a gente vai saber o decorrer, tá? Então eu não vou aqui taxar dizendo que é o que não é. Agora, eu não estou taxando. Agora, eu acredito que não. Tá? Eu acredito que tem aí 20 anos, talvez 50, 100 ou mais. Entendeu? Eu consigo ter essa... Eu não tenho problema em imaginar que Jesus possa voltar daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Eu não tenho realmente problema em imaginar isso. Tá? Sinceramente. Tá? Agora, eu acredito que pode a coisa acontecer logo, 2030. Acredito que é possível. Só que Deus sabe o que é e o que não é. Como a gente não sabe, a gente fica especulando, fica na possibilidade.
Entende? Então, a gente tem que focar em fazer o que ele mandou. Pregar o evangelho até os confins da terra. E o que ele disse? E este evangelho do mundo será pregado até os confins da terra. Então chegará ao fim. Opa! Então, se a gente quer que aconteça logo a volta de Jesus, a gente tem que estar pregando o evangelho até os confins da terra. Só que só vai acontecer isso se a gente ficar alinhado com a mente de Cristo. Se a gente deixar Deus fazer uma reforma em nós. Entende? E é um por um. Então, assim, infelizmente vai ter pessoas que não vão querer passar pela reforma. Entende? Tem pessoas que não vão querer. Tem pessoas que vão ser deixados para trás nesse sentido, tá? Aliás, também no outro sentido também, né? Porque o arrebatamento vai acontecer, isso é fato, tá? Não é um pré-tribulação, mas vai acontecer, mas mesmo assim, tá? Vai ter pessoas que vão ficar, tá? Ou porque aceitaram a marca, óbvio, né? A pessoa não vai ser arrebatada de forma alguma se a pessoa aceitar a marca. Outro motivo, inclusive a palavra até cita, tá? Vai ter pessoas que elas vão entrar ao milênio, que vão ser sobreviventes, tá? Da guerra, sobrevivente. Como que Deus vai deixar sobrevivente entrar no reino dele, sendo que, né, Deus arrebatou a igreja, tá? Deus ele castigou, tá, o trono da besta. É porque existe um grupo de pessoas que não foram ressurretas, não foram arrebatadas. Por quê? Por algum motivo, imagina que o pecado, tá? Ou porque não tinham conhecimento do evangelho, né? Eu não sei, por algum motivo, imagina a pessoa perde o arrebatamento, a pessoa está lá no mato, fugindo do anticristo, está no mato, está na ilha, está no deserto, mas de repente a pessoa é egoísta, não quer dividir o alimento, ou está cobiçando a mulher do próximo. E aí? Imagina, se as pessoas não se arrepender, ela vai perder o arrebatamento. Entende? Só que ela sabe que não tem que aceitar a marca. Então, ela não aceitando a marca e ela sobrevivendo até o final, Deus é justo. Deus não vai colocar ela no grupo que aceitou a marca. Também não vai colocar ela no grupo que foi arrebatado. Então, essa pessoa ela vai ter a chance de alcançar a salvação, adentrando ao milênio em um corpo corruptível, no mesmo corpo que ela tem, tá? Aí, chegando no final dos 1000 anos, ela perseverar, não foi enganada pelo diabo, não cai na lábia do diabo, Deus vai conceder ela um corpo glorificado, tá? Até porque acaba 1000 anos, tem a vida eterna, tá? Isso é uma doutrina que poucos conhecem. É algo, sabe por que poucos conhecem? Porque não é muito estudado, não é muito pregado. Tem doutrina, tem heresia que diz que o milênio não existe, que o milênio não é literal, que a gente já está vivendo o milênio. Existe essa heresia, né? Fazer o quê? Existe, né? Então, assim, pessoas, né, que não crêem no milênio, e até pessoas que crêem no milênio, mas desconhecem, né, esse detalhe por falta de busca, falta de leitura, né? Não compreende, né? O pessoal só pensa muito Apocalipse, sendo que você vai ter detalhe de Apocalipse em Salmo, em Gênesis, em Jeremias, Isaías, em Daniel, em outros livros, entende? Então você já consegue, se você ouviu o áudio até aqui, você já vê como é de extrema importância a reforma, tá? Você vê que a reforma não é simplesmente, tá? Não é que é simples, né? Isso também não é fácil, mas, né? Se a gente buscar, se a gente quer isso, Deus ele faz. Mas não é somente você não ir para o mundo. Você, tipo assim, tem que andar em santidade, sim, é o mais importante. Não adianta nada você ter o conhecimento da palavra, você saber a doutrina tudo correto, se você não está guardando a palavra. Não adianta nada, tá? Mas Deus não quer que você apenas fique santificado e guarde isso para você e não se interesse pelas doutrinas, tá? Ele quer que você, até porque a lógica é que se você está santificado, o que Jesus falou, santifica-os na tua palavra. Então, para você estar santificado na palavra de Deus, você tem que compreender a palavra de Deus.
Entende? Então, o processo, qual é a lógica? Se a pessoa ela está cada vez mais santificada, então a lógica é que ela venha estar cada vez mais com as doutrinas alinhadas com a mente de Cristo. Entende? Então não tem como. Você que é pré-tribulacionista, você pode ser o mais santo que for. Você ainda tem que passar, ainda tem reformas a ser feitas. Entende? A reforma não acabou. Ah, eu sou pré-tribulacionista, eu sou santo, eu não traio minha esposa, eu não cobiço a mulher dos outros, eu subo o monte, eu oro, eu jejuo, eu oro. Então não tem que mudar mais nada, né? Será que não tem? Tá entendendo? Então assim, é uma reforma, entende? Até porque, olha só, eu já ouvi uma vez, o pastor, tá? A gente sabe, tá, que Jesus estabeleceu uns para apóstolos, outros para os mestres, pastores, né? Então, realmente existe pastor. Tem galera na internet que fala que não tem pastor, não. Pastor é só Jesus, não. Jesus, ele é o sumo sacerdote, o pastor dos pastores. Assim como é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Deixou de existir rei? Deixou de existir senhor? Não. Agora, Deus é o Senhor, tá? O nosso Senhor. Senhor, né? Maiúsculo. Vamos dar um exemplo. Se a pessoa é um escravo, o próprio apóstolo falou, se você é escravo, né, você tem que servir ao seu senhor, você tem que prestar o serviço caseiro ali direito, né, como fazendo para Deus, ou seja, entende? Então, continua tendo, tá, pastores, entende? Agora, Jesus é o pastor dos pastores, tá? Tanto é que Jesus fala que ele mesmo vai apacentar as ovelhas, porque muitos pastores apacentaram a si mesmo. Então Jesus vai fazer o quê? Jesus colocou o pastor para apacentar, os pastores não estão apacentando, então o próprio Jesus vai apacentar, tá? Mas eu já vi um pastor falando, ensinando para, né, pré-adolescentes, né, crianças lá, pré-adolescentes, né, falando, sei lá o que, de arrebatamento, sei lá o que, do milênio, sei lá o que, ensinando errado ali sobre a questão do arrebatamento. Imagina que passa 30 anos e ainda nem começou, tá, o Apocalipse. Tá? Imagina que passa 30 anos e a coisa ainda não está ainda no ápice. Tá? A cabeça daquela pessoa, puxa, o pastor me ensinou, né, que, né, que o arrebatamento, né, vai acontecer a qualquer momento. Aí de repente surge, né, vamos supor que passa alguns anos, sei lá, surgiu a marca da besta, foi oficializada, estabelecida, sei lá, surgiu ali. Aí essa pessoa, o arrebatamento não aconteceu, então não tem problema aceitar, né? Na verdade não foi isso que o pastor me ensinou lá na igreja, né? Você está entendendo o perigo dessa doutrina? Você está entendendo? Ela é contrária a que Jesus ensinou. Jesus ensinou. Vocês devem temer aquele que tem poder, né, para fazer parecer o corpo e também a alma. Tá? Você deve temer a Deus. Não deve temer, né, aqueles que matam o corpo. Tá? Jesus falou, vocês serão odiados pelo meu nome, serão perseguidos. O apóstolo falou, né, a vós foi dado a graça de padecer junto com Cristo, com o sofrimento de Cristo. Né? Perseverar na oração, ser paciente na tribulação. Né? Você vai velar, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? Então você vê que tem muito interessante. Espera aquela parte, te livrarei da tribulação que eu tive sobre todo mundo, mas esquece a outra, ser fiel até a morte. Então Jesus entrou em contradição? Não, é porque um grupo ele vai ser mártir e outro grupo eles vão ser livrados, sim, durante 1260 dias. Está lá em Apocalipse 12, que a mulher, tá, fugiu para o deserto e o dragão não consegue atingir a mulher no deserto porque ela está ali protegida, sustentada por Deus. Tá? Então ali tem uma representação, tá? No passado, né, foi Maria que fugiu com Jesus porque Herodes, né, mandou matar os primogênitos. Tá? Herodes simbolizava ali o anticristo. Tá? E agora no futuro representa, tá, nós, tá, que somos a igreja, tá, que vamos fugir para o deserto, local esconderijo do Altíssimo, tá, para, né, a gente escapar do mártir,
obviamente vai ter um grupo que vai ser mártir. Jesus foi mártir, as duas testemunhas são mártires, tá? Inclusive elas são arrebatadas, tá? Ressuscitam depois de alguns dias, tá? E logo em seguida que toca a sétima trombeta, que os reinos do mundo passam para Jesus. E o anjo fala, na voz do sétimo anjo, né? Se cumprirá o mistério que Deus anunciou aos seus profetas, no dia do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta. E o apóstolo fala que o mistério de Deus se cumprirá, tá? Fala sobre o mistério de Deus na última trombeta. Então, se contar de 1 até 7, a última é 7, tá? Você vê que está linkado, é o mesmo evento, tá? Ressurreição, arrebatamento, e os reinos do mundo passam para Jesus, porque aí Jesus vem tomar o reino, tá? Exerce juízo sobre a besta, sobre as pessoas que acertaram a marca, tá? E Jesus vem, tá? Para acabar com o falso profeta, o anticristo, tá? Satanás é preso, tá? E tem o milênio, tá? A gente vai celebrar o milênio com as bodas. Ele prepara uma grande mesa no monte, tá? No monte do Senhor, que será o monte elevado, o monte que vai se elevar sobre todos os montes, tá? Isso é bíblico, tá? As bodas do Cordeiro, ela é no monte elevado do Senhor aqui na terra, tá? Inclusive, Deus cita que preparou uma mesa com carnes suculentas e vinhos envelhecidos, vinhos antigos, tá? Então é citado isso, tá? Esse monte que vai se elevar é um monte muito grande, tá? É um monte muito grande e vai ser uma festa, tá? Vamos celebrar as bodas. E, mas será que esse monte vai caber todo mundo? Olha, eu não sei qual tamanho vai ser, tá? Mas é um monte muito grande, ele vai se elevar acima de todos, tá? É o monte do Senhor, tá? Olho para os montes, onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, tá? Os que confiam no Senhor são como, né? Volta de céu, os montes, alguma coisa assim, tá? Realmente vai ter um monte literal, tá? Que vai se elevar, tá? Que é o monte do Senhor, tá? Será elevado, tá? Eu não sei se ele vai se ele vai descer ou se ele vai realmente se elevar da terra, não lembro aqui exatamente, tá? Mas vamos supor que não caiba todo mundo, vamos supor que tem, sei lá quantos bilhões, trilhões, né, de cristãos salvos, tá? Ressurretos desde a fundação do mundo, fora os sobreviventes. Não tem problema, tá? Desfila, você espera a vez, entende? Então assim, né, óbvio que esses detalhes aqui a gente, né, no momento não sabe exatamente, né, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. O fato é que vai ter, tá? Fora que a terra ela vai passar por uma transformação. A terra é dita que a terra vai estar quase completamente destruída, a terra vai estar arrasada. É só você olhar o sexto selo. Tem uma passagem que Deus fala que vai remover a terra do lugar, tá? Porque Deus ele vai abalar a terra no momento que a terra vai sair do lugar, né? Porque ela está parada, tá? Então vai ter um abalo no firmamento, os poderes celestiais serão abalados, as ilhas e montes serão removidos de lugar, tá? Vai ser um abalo realmente, né? Eu não sei exatamente que forma Deus fará, mas, né, eu imagino aqui, né, imagino uma mesa redonda, ele pegando, né, dando um exemplo aqui, ele balançando. Imagina o que vai acontecer, né? A estrutura do firmamento vai ser abalada, tá? Montanhas e ilhas vão ser removidas de lugar, tá? Fora a gente sabe que tem a pedra central da terra, tá? A pedra principal, tá? Então aí já envolve questão geológica, já envolve, né, outros detalhes. E a terra é muito grande, tá? A terra ela cabe muita gente. Isso se a terra não for maior do que dizem que é, e provavelmente é, tá? Então assim, vai ter espaço para todo mundo. Não existe problema de superpopulação. Deus criou a terra para ser habitada. Será que Deus não sabia? Deus ele criou a terra um tamanho, tá? Manda multiplicar. Será que Deus não viu? E lá na frente vai ficar superpopulado, né? Não vai ter mais espaço para ninguém, né? E o plano não tinha morte, tá? Não tinha morte. Antes da queda não tinha morte. E aí? Qual a conclusão? A terra, ela simplesmente é muito grande, tá? Outra conclusão que a gente pode ter, inclusive até uma coisa lógica, no céu existe, né, no mínimo tem 3 céus, né?
no mínimo são 3, tá? Então cada céu tem uma habitação, ou seja, vai ter sempre lugar para as pessoas, mesmo vamos supor que um dia a Terra não cala todo mundo, vai ter outras habitações, aliás, existe outras habitações. O fato é que a nossa na Terra, tá? A nossa principal, o próprio Deus, ele vai, né? A Nova Jerusalém, ela desce, tá? Vai ser na Terra, tá? E a Nova Jerusalém é a Nova Jerusalém. Não confundo a Nova Jerusalém com a nova era, né, do Anticristo, com algum tipo de, né, de artimanha do Anticristo, tá? Não confundo. Então, assim, a gente precisa muito dessa reforma, entende? Então, questão escatologicamente, glórias a Deus, eu tô assim muito bem, tá? Eu sei de muitas coisas, não sei de tudo, a gente está aprendendo, mas eu sei realmente bastante, tá? E questão, né, de santidade, tá? É algo que eu tô sendo aperfeiçoado, tá? Assim, por que, gente? Você pode ser muito santo, só que você vê que nunca é suficiente, tá? Porque enquanto a gente vai nesse corpo, a gente continua, né, tendo a luta contra o pecado. Então, né, mas assim, se eu for comparar eu com muitos, tá? Eu tô num nível de santidade, tá? Bem superior, tá? Na verdade, tem pessoas que não têm nível de santidade, né? Só que assim, eu sei que tem pessoas que elas têm um nível de santidade muito maior que o meu. E eu não estou falando de pessoa santarrona, né? Que aí já tem pessoas que se enganam pela aparência, né? Entende? Mas realmente tem pessoa, realmente essa pessoa ela tem mais santidade que eu, ela tem mais intimidade com Deus, ela busca mais, ela, né? Tem, entende? Mas eu também não sou, né, dos menores, mas também não estou no nível dos maiores. Então a luta é você cada vez, né? Você tá mais próximo, não é competição, tá? Mas é para o que Deus deseja de cada um, tá? A sua aproximação com Deus, tá? Para o seu bem também. Então assim, pessoal, é isso, tá? A gente tem que levar a sério essa reflexão, tá? Pôr em prática, buscar, tá? Então fiquem todos com Deus, graças a Deus, em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia, amém. Em nome de Jesus, amém.